A missa católica é uma das celebrações mais importantes da fé cristã, carregada de significados espirituais e tradições milenares. É na missa que nos unimos como comunidade, onde renovamos nossa fé e recebemos a graça de Deus de maneira única. Mas você já se perguntou o que realmente acontece durante uma missa? Qual é o significado de cada rito, gesto e oração realizado durante a celebração? Por que ela é celebrada do jeito que conhecemos hoje? Neste vídeo, vamos mergulhar nos segredos por trás de cada parte da missa, desde a procissão de entrada até a bênção final. E você vai descobrir como cada detalhe é um eco de séculos de fé e devoção. Então, fique conosco até o fim, porque o que você vai descobrir sobre a missa pode transformar completamente a sua experiência na próxima vez que você estiver presente. A história da missa começa com a última ceia, na qual Jesus Cristo, na véspera de sua paixão, celebrou uma refeição pascal com seus apóstolos. Durante essa refeição, ele instituiu a Eucaristia ao tomar o pão e o vinho e dizer: "Isto é o meu corpo", e "Isto é o meu sangue". A última ceia é, portanto, o evento fundador da missa, marcando o início da prática eucarística na Igreja. Após a ascensão de Cristo, os primeiros cristãos continuaram a celebrar a Eucaristia em suas casas, em comunhão com as orações e leituras das Escrituras. Essa prática era caracterizada pela simplicidade, incluindo a leitura das Escrituras, orações e a fração do pão, imitando a última ceia. No entanto, a perseguição aos cristãos durante o Império Romano forçou essas celebrações a serem realizadas em segredo, muitas vezes em catacumbas ou lugares ocultos. Com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo e a subsequente legalização da religião em 313 d.C., a celebração da missa tornou-se pública e mais estruturada. Igrejas começaram a ser construídas e a liturgia eucarística se desenvolveu gradualmente, incorporando elementos como cânticos, orações elaboradas e rituais solenes. Com o tempo, essa celebração evoluiu para a missa que conhecemos hoje, sendo estabelecida por reformas litúrgicas ao longo dos séculos. Atualmente, a missa é estruturada em 4 partes principais, cada uma desempenhando um papel crucial na celebração do mistério da fé. Começando com os ritos iniciais, que é um convite para preparar o coração e a mente para a celebração do mistério eucarístico. Em seguida, temos a liturgia da palavra ouvindo as Escrituras. Os fiéis são alimentados pela palavra de Deus que ilumina e guia sua vida. Em terceiro, chegamos à liturgia eucarística. A consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo é o ápice da missa. Neste momento, a Igreja crê que Cristo está verdadeiramente presente, oferecendo-se novamente por amor à humanidade. Por fim, os ritos finais, que incluem a bênção final, a despedida e o ao envio para viver e compartilhar a fé. Cada uma dessas partes está interligada, formando um caminho espiritual que nos leva mais perto de Deus. Vamos mergulhar profundamente em cada uma delas, desvendando os significados ocultos e a beleza de cada momento. A missa começa com a procissão de entrada, onde o sacerdote, diáconos e ministros adentram a igreja. Este não é apenas um movimento ritual, mas um símbolo profundo de nossa jornada espiritual. A procissão de entrada representa a peregrinação de cada cristão em direção a Deus. É uma metáfora para a vida de fé, onde caminhamos juntos como comunidade, rumo ao encontro com o sagrado. Quando o sacerdote se aproxima do altar, ele nos lembra que também devemos aproximar nossos corações e mentes de Deus, prontos para a celebração. Logo após a procissão, o sacerdote saúda a assembleia com o sinal da cruz, marcando o início formal da missa. Este gesto simples, mas poderoso, nos convida a entrar plenamente na celebração, reconhecendo que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos lembra da presença trinitária de Deus e da nossa união como igreja, preparando-nos espiritualmente para os momentos que virão.
O ato penitencial é o momento em que reconhecemos nossas falhas e pedimos o perdão de Deus. Este rito é essencial, pois nos ajuda a purificar nossos corações, removendo obstáculos espirituais que possam nos impedir de participar plenamente dos mistérios sagrados. Ao pedir misericórdia, nos abrimos à graça divina, permitindo que Deus nos transforme e nos prepare para os próximos passos da celebração. Após o ato penitencial, cantamos o Glória, um hino de louvor que enche a igreja com uma atmosfera de adoração. Este cântico é uma expressão jubilosa de nossa fé e gratidão. Ele nos une em um louvor coletivo, reconhecendo a grandeza de Deus e celebrando seu amor e misericórdia. O Glória nos lembra que, apesar de nossas imperfeições, somos amados por Deus e chamados a louvá-lo com todo o nosso ser. Os ritos iniciais culminam na oração coleta, onde o sacerdote reúne as intenções de todos em uma única prece. Esta oração finaliza a preparação inicial, direcionando nossos corações e mentes para o que está por vir. É um momento de unidade, onde toda a Assembleia se junta em uma única voz, pedindo a Deus que nos guie e nos ilumine ao longo da missa. A liturgia da palavra é o momento em que Deus nos fala através das Escrituras. Nos primeiros séculos, a leitura das Escrituras era central na liturgia, seguindo a tradição judaica. Após a era constantiniana, o número de leituras e a prática de homilias se expandiu. Ela começa com a primeira leitura, retirada do Antigo Testamento. Esta leitura nos conecta com as raízes da nossa fé, lembrando-nos das promessas feitas por Deus ao seu povo e da história da salvação que se desenrolou ao longo dos séculos. É uma ponte entre o passado e o presente, preparando-nos para a plena revelação em Cristo. Após a primeira leitura, respondemos com o Salmo responsorial, uma prática que se origina da tradição judaica, com uma oração cantada, que ecoa as palavras das Escrituras. Este momento de meditação nos ajuda a internalizar a mensagem da leitura, permitindo que as palavras sagradas ressoem em nossos corações. Ao respondermos juntos, expressamos nossa união como povo de Deus, refletindo e rezando em resposta ao que ouvimos. A segunda leitura começou a ser mais comum na Idade Média, refletindo a teologia paulina, geralmente retirada das cartas dos apóstolos. Nos oferece ensinamentos práticos e espirituais para a nossa vida cristã. Estas cartas, especialmente as de São Paulo, são ricas em sabedoria e orientação para vivermos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Elas nos desafiam a aplicar a fé em nossas ações diárias, reforçando a importância de seguir a Cristo com devoção e compromisso. Antes de ouvirmos o Evangelho, nos levantamos para cantar a aclamação ao Evangelho, geralmente o Aleluia. Este momento é um sinal de respeito e reverência pela palavra de Cristo. O canto nos prepara espiritualmente para receber a boa nova, enchendo nossos corações de alegria e expectativa. É um momento de celebração, reconhecendo que estamos prestes a ouvir as palavras e os ensinamentos do próprio Jesus. O Evangelho é o ponto culminante da liturgia da palavra, onde ouvimos diretamente os ensinamentos e a vida de Jesus Cristo. Este é o momento central da missa, onde a Boa Nova nos é revelada de forma clara e poderosa. Ao ouvir o Evangelho, somos convidados a refletir profundamente sobre os ensinamentos de Cristo e a aplicá-los em nossas vidas, permitindo que suas palavras guiem nossas ações e decisões. Após o Evangelho, o sacerdote oferece a homilia, uma reflexão que conecta as leituras com nossa vida cotidiana. A homilia não é apenas uma explicação das Escrituras. É uma oportunidade para o sacerdote nos guiar na aplicação prática da Palavra de Deus em nossas vidas. Ela nos desafia a viver nossa fé de forma mais consciente, inspirando-nos a seguir os passos de Cristo com mais determinação e amor. O sacerdote busca trazer uma mensagem que ecoe em nossos corações, nos ajudando a ver como as Escrituras se aplicam às nossas situações pessoais
as lutas e desafios diários e nos encorajando a colocar nossa fé em prática. Professamos nossa fé recitando o Credo, uma declaração solene das crenças fundamentais da Igreja. Este momento é crucial, pois reafirmamos coletivamente nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nos mistérios da nossa salvação. O Credo nos une como comunidade de crentes, declarando publicamente as verdades que sustentam nossa fé e identidade cristã. A oração dos fiéis é o momento em que a comunidade apresenta suas petições a Deus, pedindo por suas necessidades e as do mundo. Ao apresentar nossas intenções, reafirmamos nossa fé em um Deus que escuta e responde às orações de seus filhos. É um momento de solidariedade, onde a comunidade se une para interceder uns pelos outros e pelo mundo, expressando nossa responsabilidade mútua como corpo de Cristo. Essas orações nos lembram de nossa conexão com todos os irmãos e irmãs na fé, reforçando nossa missão de ser luz para o mundo. A liturgia eucarística começa com o ofertório, onde oferecemos pão e vinho, símbolos da criação e do trabalho humano, que serão transformados no corpo e sangue de Cristo. O ofertório é mais do que um simples ritual de apresentação de dons. Ele simboliza a oferta de nossas vidas, nossos trabalhos, alegrias e sofrimentos, unindo-os ao sacrifício de Cristo. Ao participar deste momento, somos convidados a entregar tudo o que somos e temos nas mãos de Deus, confiando que Ele fará grandes coisas com nossas pequenas ofertas. Na oração eucarística, o sacerdote reza a oração mais solene da missa, que culmina na consagração do pão e do vinho. Este é o coração da missa, onde celebramos o mistério da nossa redenção. Através das palavras da consagração e da ação do Espírito Santo, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Este momento nos lembra do sacrifício de Jesus na cruz, que se faz presente de maneira real e misteriosa no altar. É um chamado à profunda adoração e à contemplação do amor infinito de Deus por nós. Antes de comungarmos, rezamos juntos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso é a oração que nos une como filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Ao rezá-la, expressamos nossa confiança na providência divina, pedindo a Deus que nos dê o pão espiritual de cada dia e nos perdoe, assim como nós perdoamos os outros. Este momento nos prepara para a comunhão, lembrando-nos da necessidade de reconciliação e de viver em paz uns com os outros. O rito da paz nos convida a compartilhar um gesto de paz com nossos irmãos e irmãs, simbolizando nossa unidade em Cristo. É um sinal de reconciliação e unidade. Antes de comungar, somos chamados a estar em paz com todos ao nosso redor, refletindo a paz que Cristo nos oferece. É um lembrete de que devemos buscar a harmonia em nossas relações e levar essa paz ao mundo. O momento da comunhão é o clímax da liturgia eucarística, onde recebemos o corpo e o sangue de Cristo. A comunhão é o ponto mais alto da missa, onde nos unimos intimamente a Cristo e uns aos outros. Ao receber a Eucaristia, somos fortalecidos na fé e na caridade, renovados para viver como discípulos de Cristo no mundo. Este momento nos chama a refletir sobre o grande mistério de nossa salvação e a sermos testemunhas vivas do amor de Deus em nossas vidas diárias. Após a comunhão, o sacerdote reza a oração pós-comunhão, agradecendo a Deus pelo dom da Eucaristia. Este é um momento de gratidão e reflexão, onde agradecemos a Deus por ter nos alimentado com o corpo e o sangue de Cristo. É um tempo para interiorizar a graça recebida e pedir a Deus que nos ajude a viver de acordo com o que celebramos. Esta oração nos lembra de levar a presença de Cristo para o mundo, vivendo com alegria, amor e compromisso renovados. Os ritos finais marcam o encerramento da missa, começando com a bênção final. A bênção final é um envio, uma preparação para voltar ao mundo, mas com o coração cheio da graça de Deus. Recebemos a bênção para sermos testemunhas do amor de Cristo em nossas vidas diárias,
fortalecidos pelo que acabamos de celebrar. Este é o momento em que somos enviados em missão, para viver o Evangelho em cada aspecto da nossa vida. A missa termina com a despedida, onde o sacerdote nos envia em paz para amar e servir ao Senhor. O envio nos lembra que a missa não termina dentro da igreja, mas continua em nossas vidas diárias. Somos chamados a levar o que experimentamos e vivemos na missa para o mundo, sendo luz para os outros, vivendo nossa fé de maneira concreta. É um lembrete de que a Eucaristia nos fortalece para a missão de sermos discípulos de Cristo em todas as circunstâncias. A Santa Missa é muito mais do que um ritual. Ela é o coração pulsante da nossa fé. O momento em que o céu toca a terra e nós, como família de Deus, somos convidados a participar do maior mistério do amor, o sacrifício de Cristo por nós. Ao nos reunirmos ao redor do altar, não estamos sozinhos. Estamos em comunhão com todos os santos, com aqueles que vieram antes de nós e com os que virão depois. Na Eucaristia, Cristo se faz presente, não apenas em símbolo, mas em corpo, alma e divindade, nos alimentando com sua própria vida e nos fortalecendo para as batalhas da vida. Que possamos sair de cada missa transformados, renovados e cheios de esperança. Que a graça que recebemos nos inspire a viver com mais amor, a perdoar com mais generosidade e a servir com mais humildade. E que nunca esqueçamos que, na simplicidade do pão e do vinho, encontramos a presença real do nosso Salvador, aquele que nos amou até o fim. Então, da próxima vez que você participar da Santa Missa, lembre-se, não é apenas um encontro religioso, mas o momento mais sublime onde Deus, em sua infinita misericórdia, se faz pequeno para se unir a nós. E ao sairmos, que possamos levar ao mundo a paz, a esperança e o amor que encontramos no altar. Porque cada missa é um convite ao céu, e cada amém é um sim ao chamado de Deus para nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.